Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Daniel, no capítulo 6. Daniel, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouco sobre Daniel, né? É importante entender este livro. Então, eu vou ler pontualmente, eu não vou fazer uma leitura antes e depois vou discorrer sobre ela. A gente vai lendo alguns versículos e você vai acompanhando. Então, para a gente entender onde é que nós estamos situados, vamos compreender Daniel um pouquinho. Daniel é um profeta levantado pelo Senhor, um homem de Deus, mas ele está junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês já ouviram falar dessa história? Não? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai no exílio com o povo de Israel, no remanescente do povo de Israel, para a Babilônia. E eles vão ali para servir. Eles foram separados como pessoas de uma sabedoria diferenciada e tudo. E Daniel serve ao Senhor, tem temor do Senhor. E eles eram, como eles estavam sendo preparados para exercer um governo, eles eram muito bem alimentados, muito bem cuidados. É normal, né, irmãos? E foi oferecido para Daniel que ele comesse o que todos aqueles jovens também fossem comer. Mas Daniel disse: olha, eu vou me abster de comer essa comida. Porque o propósito era que eles fossem vigorosos, fortes, e que eles realmente fizessem a diferença. Entretanto, Daniel entendia que ele não podia, e a ideia era essa, se contaminar com aqueles manjares do rei. E a gente pode fazer uma leitura bem ampla disso, né? Tem tanta coisa que pode nos contaminar hoje em dia. Mas muito bem. Então, Daniel, ele toma essa atitude, e diz a Bíblia que aquele responsável, o copeiro ali, se agradou de Daniel e falou: tá tudo bem, mas só que você tem que, no final da história, tem que se sobressair como os demais. Ele falou: fique tranquilo. E ele decide, então, fazer a vontade do Senhor na vida dele e não a vontade do rei. Daniel era temente ao Senhor. Diz a Bíblia que 3 vezes por dia ele se voltava para Jerusalém, para a direção de Jerusalém, e orava, buscando ao Senhor e a presença do Senhor. Ele tinha um testemunho tremendo. Daniel tinha um testemunho impressionante. E nessa postura de Daniel, a gente vê 3 coisas que acontecem muito claro. Todo o livro de Daniel, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, né, que Deus tem um propósito com a vida de Daniel e com a nossa vida também, e que algo importante na vida de Daniel é a perseverança. Perseverar, apesar das dificuldades, das adversidades. Daniel, então, persevera na presença de Deus. O que não é muito fácil para a grande maioria das pessoas, perseverar em um propósito. As pessoas mudam e mudam com muita facilidade por conta das adversidades, dos problemas, das dificuldades. Você já deve ter visto isso, já deve ter observado na sua vida quantas coisas a gente começa e não termina. Não é verdade, irmãos? Começa uma coisa, puxa, a dificuldade vem, aperta aqui, aperta ali, abre mão. De novo você vai, abre mão. Você está me escutando bem aí atrás? Quem está me escutando bem, beleza? Então está ok. Então a gente percebe algumas coisas importantes, que esse jovem, Deus usou ele naquela nação de uma maneira poderosa. Ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor, Deus usa ele e ele cai na graça, inclusive do rei. É interessante, né, que o rei era impressionado por aquilo que Deus trabalhava na vida de Daniel. Para a gente melhorar o pano de fundo, as pessoas estão olhando para nós, né?
As pessoas olham para mim, olham para você, olham para todos nós. Elas podem não declarar, elas podem não verbalizar, mas elas estão observando a nossa maneira de viver. Amém? Isso é inevitável. Queira você ou não queira. O fato de você servir a Deus, e a gente tem uns equívocos nesse pensamento de servir a Deus, que a gente pensa então que agora eu estou servindo a Deus, eu estou isento de qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de luta. Imagina, agora que eu estou servindo a Deus, parece que aumentaram os problemas. Já viram isso? Alguém já falou isso? Meu Deus, agora que eu estou me colocando na presença de Deus, parece que nunca para. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não para não. É uma atrás da outra. Mas sempre foi assim, sempre será assim, servindo ou não servindo a Deus. Entretanto, quando você começa a servir a Deus, as coisas ficam mais perceptíveis. Você nota melhor os ataques, as dificuldades, os problemas. E é uma realidade isso. Você começa a servir a Deus, você fala, puxa, quanta luta. Cada vez que você avança mais um pouco, mais luta. Avança de novo, mais luta, e avança mais um pouco. E é assim mesmo que funciona. A gente não tem que se iludir. Porque tem pessoas que ficam iludidas. Elas começam a servir ao Senhor e acham que os problemas vão acabar. Eu posso dizer para vocês que talvez os problemas aumentem quando você começa a servir a Deus. Nossa, pastor, essa palavra não é uma palavra de encorajamento. Calma, você vai entender. Comprometer-se com o Senhor implica em algumas dificuldades no caminho. Porque tudo o que o diabo quer é que nós não estejamos comprometidos com Deus. Daniel decidiu não comer daquele alimento porque ele tinha um compromisso com Deus. Vamos lá. Primeira coisa que talvez seja interessante você anotar aí, está aqui no versículo, no capítulo 6, no versículo 4. Perdão. É no capítulo 6, mas a gente vai lendo aqui. As pessoas crentes nem sempre são populares. Crente não é popular. Tem uma qualidade de crente que está surgindo aí que é da hora, que é estiloso, que é famoso, que é todas essas coisas que a própria mídia tem feito questão de divulgar. Mas o crente mesmo, ele não é popular. Porque o crente tem a postura de crente. Eu não estou falando do estereotipo, estou falando da postura interna. Amém? Coisa de crente. Temer a Deus, buscar o Senhor, olhar onde que estão os problemas, evitá-los, correr daqui, correr dali. Crente tem que perdoar, crente tem que amar o outro. É um negócio estranho, né, irmão? Amar gente legal é muito bom, mas amar gente complicada é difícil. Coisa de crente. Tem coisa que é de crente mesmo. Para não dizer servo de Deus, tá bom? Fica bom para você assim. Mas é coisa de crente mesmo. É atitude de crente. Daniel era um homem crente em Deus. Ele temia o Senhor. Mas quando você passa a temer ao Senhor, uma coisa você pode ter certeza, você não vai ser tão popular. Inclusive, você será até muitas vezes desprezado em alguns ambientes, rejeitado, selecionado para fora, não para dentro, pelo fato de você ser crente. E ser crente, Deus o livre. Ó, chegou o crente. Podia ser tudo, mas crente já é demais. Na própria família isso acontece. Agora vai virar crente. Percebe como isso é complicado? Porque você se posiciona. E quando você se posiciona, tem um ônus, tem um preço. Pelo fato de ser cristão. A gente olha a história da igreja, quando você vê os cristãos primitivos, que eles decidiam, é bem interessante, isso é um contexto cultural importante.
Quando um judeu aceitava a Jesus, ele já sabia de antemão que ele seria rejeitado pela família, muitos deles eram deserdados das heranças. O primogênito, principalmente quando ele aceitava Cristo, a família isolava ele não participava mais do, do ambiente social que todo mundo frequentava. Não tinha os mesmos direitos às festas, a sentar à mesa e tantas coisas. Era uma exclusão. E a gente vê hoje uns irmãos que estão com a ilusão que eles que têm que ser agradados. Escuta bem o que eu vou falar para você. Você não tem que ser agradado, você precisa amadurecer, entender que ser rejeitado ou não ser reconhecido faz parte do aspecto de se tornar um cristão de verdade. Alguém pode dizer amém? Porque isso gera maturidade na gente. Nós gostamos de ser servido nessa cultura que a gente vive, de ser servido, de ser, ainda mais num aspecto comercial, né? Você tem que agradar o cliente. No cristianismo, você não vai ser agradado. Tem muito lugar se esforçando para isso, para agradar, para fazer o melhor. Mas, na verdade, isso não faz parte da maturidade cristã. Pastor, estão falando de mim, estão isso, estão aquilo. Fica tranquilo. É assim mesmo. Alguém pode dizer amém? Diga para o irmão do seu lado, não vão te agradar. Não fique esperando isso. Amém? Porque de fato é assim. Irmão, quando você gera uma grande expectativa para alguma coisa e aquilo não acontece, você faz o que com você? Se decepciona. A gente fica gerando expectativa que só está na cabeça da gente, não está na realidade da vida. Mas na vida cristã, a igreja não tem que ter amor, não confunda amor com romantismo. Amém? Uma coisa é ser romântico, outra coisa é ter amor. Talvez a sua linguagem de amor faça você confundir o cristianismo com a sua ideia de amor. Olha, fulano não ama, aquele não ama porque ele tem outra linguagem de amor, não é a mesma que você. Tem gente que é de agarrar, de tocar, de abraçar, de beijar, não é verdade? E tem gente que já é mais. Tudo bem, já não precisa mais nada, tá certo, já entendi. Beleza. Amém, irmãos? É assim que funciona. Então, quando a gente vê a história de Daniel, você não fica só em Daniel pensando que ele foi ignorado. Muitos profetas foram ignorados, apedrejados, rejeitados. Isso é coisa do povo de Deus. Tem um personagem na Bíblia, João Batista, já viu falar dele ou não? Cortaram o pescoço de João Batista. João Batista simplesmente porque ele era a voz daquele que clama no deserto, que havia sido profetizado sobre ele. Ele fala sobre Jesus, ele começa então a anunciar o caminho do Senhor. Isso lhe custou a cabeça. Será que a gente é crente mesmo, irmão? Porque muitas vezes nós não aceitamos contrariedade, não aceitamos perseguição, não aceitamos nada. Escuta, eu e você, nós não somos desse mundo. Amém, irmão? O apóstolo Paulo, já viu falar de Paulo ou não? Preso, martirizado, açoitado. Viveu na prisão. Existe um escritor que o nome dele é Watchman. Ele estava na China, cristão na China, quando o regime comunista assumiu. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso, sabe por quê? A culpa dele foi preso porque ele era cristão. Foi preso porque ele era cristão. Passou, escreveu vários livros. Profundo escritor. Já morreu. Os livros estão aí para a gente ler. Mas ele morreu porque exatamente ele havia assumido uma postura, ele não negou a Cristo. E por não negar a Cristo,
ele foi preso, morreu na prisão, o resto da vida dele toda, até a morte, na prisão. E tantos outros irmãos nossos, na Roma antiga, quando eles capturavam os irmãos cristãos, eles espetavam aquele irmão numa estaca, pendurava em algum lugar mais alto e botava fogo, pelo fato para ele. Ele era cristão, então vamos queimar esse crente. Como a gente tudo anda pela onda, pela moda, a gente acha que ser crente é um negócio que vai só dar alegria para você. Mas não é verdade. Porque a nossa esperança, a nossa alegria está na eternidade. Amém, irmãos? Porque aquele que não é crente, aquele que não serve a Deus, não tem essa esperança, não tem essa certeza, não tem essa convicção. Mas aquele que serve ao Senhor, sim. Todos os apóstolos que andaram com Jesus, você já viu falar de algum? Foram martirizados. A tradição conta da história de cada um deles. O apóstolo João, esse João que eu falei aqui, segundo a tradição, ele foi cozido em óleo quente. Você imaginou? Fizeram um caldeirão, botaram lá e cozinharam ele. Com mais de 90 anos de idade. Paulo foi executado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não. Eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu mestre. Estevão foi apedrejado porque estava pregando a palavra de Deus. Não é estranho, irmão? Isso não choca a nossa religiosidade? A gente quer ficar no oba-oba e acha que nada vai nos acontecer. Então, de vez em quando a gente encontra alguns irmãos chorando por uma coisa que faz parte. Está difícil, pastor. Claro que está difícil. Você é crente ou não é crente? Vai ficar difícil mesmo. O diabo te odeia. Quer ver você destruído. Quer ver sua família destruída. Quer ver as suas finanças arruinadas. Ah, mas se eu pensasse que fosse isso aí, vamos entender uma coisa. A principal coisa que nós precisamos aprender é que a nossa salvação nos basta. Amém? Você estava condenado e nós estávamos condenados ao inferno, ao fogo eterno. Longe de Deus. Todo aquele que morre sem Cristo não tem lugar com o Senhor. E o Senhor nos dá o privilégio de conhecê-lo. Você está passando por uma luta? Puxa, bem-vindo, eu estou passando por uma porção delas. E é assim mesmo. É assim mesmo. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 19. Coloca para nós, faz favor, irmão. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Oi, amados irmãos, tem algum aí que é crente aqui no nosso meio ou não? Levanta a mão aí, tem um crente? Então, essa é uma notícia que eu quero te dar. O mundo não vai ficar tão feliz com você, ele vai te odiar. Vai odiar mesmo. Só de você chegar num lugar, ser crente, você pode ter certeza que você vai ser odiado. Muitas vezes dentro da sua casa você vai ser odiado. Só pelo fato de você se tornar um cristão de verdade. Se o mundo começar a nos amar, tem algum problema conosco. Olha, isso é dos nossos, coisa nenhuma. Você pode ser estratégico, você pode ser intencional, e na verdade devemos ser intencionais no evangelismo,
na pregação da palavra, no contato com as pessoas. Nós temos que ter a intenção verdadeira de sempre levar a palavra do Senhor. A gente não é por acaso, é por intenção. O cristão tem uma missão dada pelo Senhor. Todo cristão recebe de Deus a missão de pregar a palavra de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, irmão? Missão do crente. Se você não descobriu ainda, uma das coisas que faz parte da tua vida cristã é que você precisa servir ao Senhor. Isso não é uma opção de vida, isso é um chamado de Deus. Primeiro Deus nos chama para a salvação, depois Deus nos chama para servi-lo. O crente que não serve ao Senhor porque está esperando uma vida boa ou está esperando as coisas melhorarem, nunca verá esse tempo acontecer, porque as coisas não vão melhorar. Elas melhoram, sim, melhoram no aspecto geral, mas nunca vai parar de ter luta, nunca vai parar de ter objeção, nunca vai parar de ter dificuldade, porque aí você vai ver aqui no caminho do texto que é assim mesmo que funciona a vida de um servo de Deus. Ele tem uma missão. Daniel tinha uma missão, revelar a glória de Deus numa nação estranha ao Senhor. Testemunhar de quem era Deus dele, num lugar totalmente pagão, totalmente contra o Senhor. Amém? Faz séculos que os nossos irmãos cristãos sofrem por conta da sua fé. Sofrem rejeição, perseguição, morte. E é assim mesmo, a história é desse jeito. Mas pastor, será que Deus não está percebendo isso? Claro que Deus está percebendo isso. Mas aqueles que morreram martirizados serão honrados pelo Senhor. E a gente nem foi martirizado ainda. Amém? Amém, igreja? Fica animado, porque a vida cristã é essa mesmo. Agora, a presença de Deus é algo que só tem aquele que é um cristão autêntico e verdadeiro. Aquele que realmente já entregou o seu coração a Jesus. Eu não estou falando de você ser perfeito, eu estou falando de ter entregue o teu coração a Jesus. E quando Jesus habita no nosso coração, ele nos dá uma dica, ele fala, no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. A gente passa enfermidade, passa aflição financeira, passa aflição familiar, passa tanta luta, tanto problema, tanta coisa para enfrentar. É assim mesmo a vida de um cristão de verdade. Agora nós temos o respaldo de Deus na nossa vida. E isso é muito importante. Amém, igreja? Glória a Deus. Você olha no versículo 4 ao versículo 9 do livro de Daniel, capítulo 6, você vai encontrar que tinham ali vários deles que haviam sido escolhidos para se tornarem presidentes de províncias. Mas deles, Daniel havia se destacado pelo seu propósito com Deus, ele caiu na graça. E dos presidentes, ele foi o que mais se destacou. Aqui no versículo 4, então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Esse era o testemunho de Daniel. Crente mesmo. Não vai entrar no mérito aqui, mas aquele homem crente. E por conta disso ele se destacava. Irmão, isso é sintomático. Quanto mais você serve a Deus, mais vai ficar diferente. Agora, entenda isso. Isso é uma coisa para se entender e levar na vida. Quando você cresce, por conta da misericórdia e da graça de Deus, por conta da bênção de Deus, quando você cresce, você vai encontrar
pessoas enciumadas, invejosas, desejosas em destruir a sua vida. Quando você conta que alguma coisa está acontecendo para alguém, e você pensa lá que está contando e a pessoa está feliz com aquilo, na verdade você está machucando a frustração dela, está machucando aquela limitação que ela tem, porque ela não consegue avançar, porque ela não consegue ir. Outro dia alguém me contava uma história do que Deus está fazendo. E, pastor, mas o senhor não acredita que acontece isso, acontece aquilo, um levante aqui, um levante lá, calúnia, mentira e manipulação jurídica e uma série de coisas. Por conta do quê? Por conta da prosperidade que Deus está dando àquela pessoa. Eu não disse que Deus não prospera o cristão. Eu disse que o cristão sofre luta, sofre batalha, sofre tantas coisas. Porque a fidelidade ao Senhor foi o que fez com que Daniel se sobressaísse no meio das pessoas. Era interessante que cada um de nós pudéssemos perguntar a Deus, como eu posso ser mais fiel ao Senhor? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, como eu posso ser mais fiel ao Senhor? Porque aqui não é uma coisa que você fica apontando o erro das pessoas. Mas a gente tem que ter aquela ousadia de chegar para Deus e falar, Deus, o que eu tenho que melhorar no meu relacionamento com o Senhor? Ninguém pediu para Daniel, não coma dos manjares do rei. Se você ler o texto, você vai entender que Daniel decidiu não comer as iguarias do rei. Estão me entendendo aqui, irmão? Isso é uma decisão, é uma postura que a gente toma com Deus. Até quando ou quando a gente decide tomar uma postura? Até onde eu estou disposto a ir? O que é que eu preciso negar e abrir mão para que Deus venha me abençoar? Amém? Puxa, pastor, então quer dizer que eu posso decidir, irmão. Nós temos todos os dias decisões para tomar. Em alguns momentos decidimos errado, outros momentos decidimos certo. Mas a perspectiva do reino de Deus é que eu e você aprendamos a decidir de uma maneira correta. Pastor, eu errei, eu decidi errado, e agora? E agora, decida certo daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? Porque não há quem não tenha errado. Afinal de contas, é tudo assim, né, irmãos? Todo mundo erra. E nós contamos com a misericórdia de Deus. Mas o interessante é que quanto mais próximo do Senhor você fica, melhor é. Aqui eles dizem que os inimigos de Daniel procuraram erros, procuraram coisas na vida de Daniel. Percebe que os nossos inimigos vão procurar alguma coisa contra nós. Algumas vezes eles vão encontrar. Mas aqui procuraram na vida de Daniel e entenderam que Daniel não tinha nada para poder eles se apegarem. A gente usa uma expressão aí, não tinha cauda para pisar. Era livre. E aqui tem um segredo: quanto mais a gente acertar as coisas, melhor na nossa vida. Por isso que a reflexão tem que ser, espera aí, onde que eu errei? Chega. Opa, eu preciso tomar uma outra direção. A graça do Senhor na nossa vida é exatamente essa. Eu posso recomeçar no Senhor Jesus. Amém, igreja? Onde que eu parei? Onde que eu caí? Onde que eu caí? Posso me arrepender? Posso recomeçar? Posso caminhar de novo? Por isso que o nome é graça, irmão. Por isso que o nome é graça. Eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço, porque não é o meu mérito, não é a minha capacidade, não é a tua capacidade, não é a tua habilidade de ser bom, de ser inteligente, de fazer certinho as coisas. Não é nada disso. É uma coisa mais profunda no nosso coração, que só o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida.
Não é aquela decisão que o cara fala, não, e eu vou fazer, e eu dou conta disso. Nós não damos conta se o Espírito Santo não nos ajudar. Amém? A única brecha que eles encontraram na vida de Daniel é que ele era um homem de fé. E pegaram exatamente o ponto de Daniel, que ele era um homem de fé. E que ele orava. Olha, os dois defeitos de Daniel. Um homem de fé que confiava em Deus e era um homem de oração. Encontramos alguma coisa para fazer contra ele. Foram lá manipular umas coisas. Percebe que quando alguém está contra você, ele vai procurar os maiores ardis manipulativos, coisas contra a sua vida, calúnias, invenções, negócios e alguma coisa para tentar derrubar você. É assim que funciona. Na época de Daniel foi assim. Porque o ser humano tem inveja, ciúme. Enfim, o diabo está solto, né, irmãos? E ele está trabalhando contra a vida do povo de Deus. E aqui, a gente vê que eles manipularam. Fizeram, então, um decreto. Um edito. Rei, assina aqui que aquele que por durante 30 dias não orar, pedindo ao Senhor, o rei, e que buscar outro Deus será condenado à morte. Aí você conhece, Daniel vai, toma a postura dele. O texto diz exatamente que Daniel, quando ficou sabendo do edito do rei, sabe o que ele fez? Tremeu. Não. Daniel foi orar, sabendo que ia ser condenado, sabendo que ia ser preso, sabendo que ia ser acusado. Ele foi orar, irmãos. Se é um de nós, sabe o que a gente faz? Ih, agora não podemos nem orar, né? Pandemia, tem um decreto, aí o negócio está feio. Não é verdade? Vai que a oração não funciona, né? Posso falar uma coisa para você com muito amor, irmão? Se existe alguma coisa que vai nos livrar dos leões, é a oração. Existem momentos na vida que você vai ter que se calar para as pessoas. Vai abrir a sua boca só para Deus. Com o coração apertado, com o coração angustiado, com um desespero de alma. Mas você vai ter que botar a tua boca no pó. Clamar ao Senhor. Boca no pó é uma força de expressão. Você pode estar ajoelhado, sentado. A ideia é que o coração esteja profundamente quebrantado. Deus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu não posso fazer mais nada, eu preciso da tua ajuda. Quantas situações da vida a gente enfrenta assim, irmão? Eu não tenho outra saída. Você já se sentiu assim alguma vez ou não? Não dá uma vontade de sair correndo, não dá? Vou para onde? Para que lugar eu vou me esconder? Como que eu vou sair dessa? Só lhe resta para nós a coisa mais eficaz, oração. Então, quando ele começa a orar, desobedecem aquele edito do rei. Eles pegam Daniel, jogam lá naquela cova dos leões. O versículo 16 do capítulo 6 diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus, irmão. Ele te livrará. É Ele que vai agir. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer as coisas mudarem. O segredo aqui é que o texto está dizendo que Daniel continuamente servia a Deus. Preste bem atenção, irmão. A nossa vida com Cristo não é um culto no domingo à noite. Eu vou domingo à noite na igreja. A igreja é o lugar onde a gente se reúne, as quatro paredes.
É um lugar onde a gente se reúne, que a gente muitas vezes fica tudo cheio de reticência. Não, eu não me envolvo muito, eu não vou me comprometer, final de semana está bom, não gosto de me envolver muito. Isso não é servir a Deus, isso é você veio fazer uma visita para Jesus. Não, mas você nem precisa vir aqui para visitar Jesus, você pode estar lá na tua casa. Mas por que eu tenho que vir à igreja? Uma hora dessa eu vou falar da importância, né, que a gente tem que ter como igreja. Não, eu posso ser igreja na minha casa. Não pode, não tem como. Você já viu algum pé andando sozinho por aí, sem corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho que estar conectado no corpo, para ter vida do corpo, para ter presença do corpo, para ser abençoado através do corpo, para receber de Deus através do corpo, para crescer através do corpo. Eu nunca vi uma perna crescendo sozinha. Imaginou? Uma perna crescendo, você fala, que negócio que é esse? E tem gente que pensa que é um ET. Eu posso ficar na minha casa, não fica, irmão. A igreja é a invenção de Jesus. Ah, eu não gosto de me comprometer, pastor, não gosto de me envolver muito, eu sou meio assim. Tudo bem, você precisa ir lá no psicólogo, ver esse problema que você tem, né, de isolamento e tudo mais, tal. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você tem que estar ligado no corpo. Você tem que vir para a igreja, mal, capenga, passando mal, com tristeza, com aborrecimento. Você vai lá em Atos dos Apóstolos, você vê que os irmãos se reuniam todos os dias, de casa em casa. Ô povo chato, irmão. Imagina, todo dia reunido. Mas aí tem um segredo. Eles estavam sendo igreja. Estavam alimentando a fé. Estavam se reunindo para orar. Estavam se reunindo para partir o pão juntos. A igreja vai funcionando quando eu vou me engajando, que eu vou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. A igreja precisa da igreja. O irmão precisa do irmão. Outro dia eu li o texto de Provérbios, que o ferro afia o ferro. A gente vai ficando bem afiadinho com a vida do irmão. Não, eu vou me isolar porque eu não gosto desses contatos. Aquele irmão é muito chato. Você também é, mas só que você não reconhece. É só o irmão que é chato. Como é que cresce a fé? Como é que você melhora? E todo dia você vai melhorando e vê que precisa melhorar mais. Aí você compartilha a tua fé com alguém, alguém compartilha com você, você fala, puxa, que experiência, como que foi? Olha aqui, Deus deu vitória, Deus deu vitória para aquele irmão, Deus deu vitória para mim. Aí você conta um testemunho, você conta outro testemunho, o teu testemunho edifica a vida do outro irmão e você começa a crescer espiritualmente. Daniel estava disposto a servir a Deus. Amém, irmão? Ele era um homem de oração. Ele estava disposto a encarar aquela conspiração maligna contra ele. Tem hora que você não entende. O que está acontecendo, pastor? Não estou entendendo. Estão conspirando contra a sua vida, estão conspirando contra a sua família, estão conspirando contra os teus negócios, estão conspirando contra a tua fé, estão conspirando contra você. O diabo só faz isso, conspirar e usar pessoas para conspirar. E o que eu devo fazer? Eu vou desistir, vou jogar a toalha, vou embora? Não, eu vou enfrentar pela fé. E é interessante que a nossa fé, ela é fortalecida pela oração. A oração aquece a nossa fé. A oração faz a gente crescer na confiança em Deus. A oração nos faz conquistar muitas respostas. Por isso a nossa fé aumenta, ela cresce. Você sabe que vai dobrar o joelho, vai orar e Deus vai fazer alguma coisa. Mas essa é uma experiência que você vai ter que desenvolver no seu dia a dia, na sua caminhada com Jesus. E quando você olha, você fala, puxa, não é que funciona mesmo? Como Deus responde à oração? Eu nem sabia que Deus respondia assim, mas Deus responde. Deus abençoa a sua casa, a sua família.
Quantas orações você vê o povo de Deus testemunhando daquilo que Deus fez. Pastor, eu orei e Deus abriu aquela porta. Pastor, eu orei e vi um milagre acontecendo. Tem hora que a coisa fica tão espontânea que você... Eu vou citar o texto. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que em nós opera. Se eu não me engano, é Efésios 3:20. Então a gente tem que estar conectado nisso. Não existe uma vitória sem oração, sem uma fé viva. Amém, irmãos? O que Daniel fez? Você já percebeu que tem irmão, quando começa uns problemas meio bravos, ele fala, sabe de uma coisa? Eu não vou na igreja. Já viram esse ou não? Tem alguém, você conhece alguém assim? Uhum. Pastor, hoje eu não fui na igreja porque eu não estava bem. Não estava bem por quê? Ih, aconteceu uns BO lá em casa e eu não fui na igreja. Não, Daniel ficou sabendo de um decreto de morte contra ele. O que ele fez? Foi orar. Foi orar, irmão. Foi orar. O BO está acontecendo, o que você faz? Vai murmurar, vai reclamar, sai da igreja, sai da célula, sai do ministério. É muito mais fácil você abrir mão. Quanta gente parou de fazer a obra de Deus por conta dos problemas, das lutas, das dificuldades, estava ali envolvido, engajado, de repente levantou uma parede, o cara falou, eu não, estou fora, imagina. No meio do problema, no meio da dificuldade, Daniel foi orar. E ele não fazia, não era uma coisa escondida, medrosa, não. Ele abria a janela e levantava a mão para o lado de Jerusalém e clamava e orava sem nenhum medo. Amém? Escute uma coisa. O rei, ele tinha confiança na oração de Daniel. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem gente que chega para outras pessoas, você já deve ter passado por isso. Ora aí porque eu sei que você é mais amigo do Senhor. Ora aí, eu sei que Deus te ouve. Se você orar, eu sei que Deus vai responder. Não é verdade, irmão? Eu quero dizer uma coisa para você com muito amor. Deus quer que você seja amigo dele. E você vai desenvolver essa amizade através da oração. E você vai se tornar aquela pessoa que alguém vai chegar e vai falar para você, ora aí, porque eu sei que você é amigo de Deus. Quando você ora, as coisas acontecem. Porque esse é um desafio para todo aquele que é servo de Deus, aquele que é crente no Senhor. Se tornar cada dia mais amigo de Deus. Versículo 22 diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo. O rei, ele levantou bem cedinho, foi lá na cova dos leões, queria saber se Daniel estava vivo ou se o leão tinha papado ele. Olha a resposta de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Lá no final do versículo, do capítulo, no versículo 28, está escrito assim, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse Daniel que foi perseguido, esse Daniel que foi caluniado, esse Daniel que tentaram tirar a posição dele de qualquer maneira. Em toda a história dele, aí você vê isso bem claramente no capítulo 6. Daniel manteve-se fiel ao Senhor. Entenda isso. O desenrolar da história nunca é o começo. Ela tem que chegar no final. Mas eu tenho que permanecer em oração.
Eu tenho que continuar lutando. Quando tem alguém desanimado do seu lado, dê para ele uma palavra de encorajamento. Diga, eu vou te ajudar em oração, mas eu quero que você ore também. Eu quero que você também desfrute disso que a oração pode fazer. Em conclusão, o triunfo segue as provações. Ou seja, quando você é um vencedor, você pode ter certeza, toda unção atrai objeção. Todo momento de vitória atrai contrariedade, atrai levantes contra a sua vida. Não tenha dúvida, será assim. Quanto mais fiel, Deus vai te levar a ter vitória. Entretanto, no meio do caminho, muitas lutas virão e você tem que estar preparado para isso. As lutas não param, elas não cessam. Você não pode abrir mão da sua posição, permaneça firme. Amém? Nós lemos aqui o versículo 22, a boca do leão foi fechada. Foi fechada por conta da oração. Mas o leão estava lá. A cova estava preparada. O leão estava faminto, sem alimento, estava esperando um Danielzinho para poder comer. Só que os leões não contavam que aquele Daniel tinha uma vida de oração. O inimigo, irmão, vai se levantar contra a sua vida e contra a minha. Isso não tem como, é assim mesmo que funciona. É assim mesmo. Vá orar. E Deus vai te dar vitória. A fé, ela é provada pelo fogo. Mas a fé de um crente de verdade vai impactar a vida de muitas pessoas. Então você não está entendendo. Deus está usando você como um testemunho vivo para aqueles que não creem. Deus simplesmente, o inimigo se colocou na presença de Deus e Deus falou para ele, viste o meu servo? O diabo falou assim, claro que eu vi. O Senhor dá tudo para ele. Então tá bom, pode tocar. Irmão, presta bem atenção. Presta bem atenção. Muitas vezes você nem sabe o que Deus planejou. E essa é a verdade. Você não sabe o que Deus planejou na tua vida. Você não sabe o que vem lá pela frente. E Jó estava lá. E de repente passa uma tempestade. Ele perde tudo. Fica doente. Só não toca na vida dele. Preserva a vida dele. Deus estava levantando aquele homem para ser um testemunho que fala até hoje. Amém? Coloca para mim Jó 42:2, faz favor. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Porque a gente olha o que, irmão? Nós olhamos a circunstância, o problema, a luta, e a gente já se embarca, se afunda em depressão, em angústia, em lamento, em choro, em reclamação, em desespero, porque normalmente é assim que a gente faz. Eu preciso compreender que a minha fé está sendo edificada, está sendo provada, está sendo forjada, até que eu possa virar uma pedra preciosa, um ouro. Você vai lá em Isaías, você vê que o ouro ele é acrisolado. O que é isso, pastor? O crisol é uma ferramenta onde vai fogo, onde você coloca o ouro impuro, ele vai esquentando, esquentando, derrete o ouro, presta atenção nisso, derrete o ouro, separa a impureza do ouro, aí você tira o ouro puro.
Muitas vezes nós estamos sendo acrisolados por Deus, para que saia ouro puro. Mas tem gente que não entende o processo, mete o pé no balde, quebra o crisol, sai da presença, vai embora e faz qualquer coisa. E depois não sabe o que aconteceu. Tenha bom ânimo. Jesus falou assim: eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Escute bem, escute bem. Jesus fala: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Depois ele fala, aí ele pega e fala: olha, eu estou chamando você para fazer a minha obra. Está entendendo? Eu estou chamando você para fazer a minha obra. Porque nós pensamos que tem que estar tudo ok para fazer a obra de Deus. Quando eu digo tudo ok, eu estou dizendo sem problema, sem luta, sem dificuldade. Não existe isso. Não existe. A gente faz a obra de Deus no meio da prova, no meio do fogo, no meio da batalha, no meio da contrariedade, no meio, muitas vezes analisando as circunstâncias contrárias, a gente permanece firme, continua na presença de Deus, até que a nossa fé comece a impactar a vida de outras pessoas. Como pode você servir a Deus com tantos problemas assim? Como pode você servir a Deus com tantas lutas e dificuldades? Agora, eu quero dizer para você que muitas vezes o fato de saber que deve fazer aquilo para Deus, que deve servir ao Senhor e você não faz, você também atrai dificuldades e problemas. São as dificuldades que não são por consequência da tua postura em Cristo, mas são as dificuldades que são por consequência da tua indiferença com a obra do Senhor. E aí o problema é maior. Porque aí você não tem recurso de oração, você não tem fé sólida, você não edificou a tua vida espiritual. Você tá na areia movediça. Na areia movediça não tem segurança. Vem o problema, vem a luta, vem a dificuldade, você não tem onde pôr o pé. Se pôr o pé ali, afunda. O segredo está, espera aí, eu estou passando luta, estou passando problemas, por conta de não estar firmado na rocha. Mas eu posso me firmar na rocha daqui para frente? Posso e devo. Amém? Vamos ficar de pé. Simples assim, irmãos. Eu quero orar por você. Coloca a mão na altura do teu coração. A verdade é, Senhor, que nós passamos muitas coisas sem entender. E o Senhor disse na tua palavra, aquilo que eu faço agora você não vai entender. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê um coração tranquilo, firmado na tua palavra. Um coração que descansa no Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a andar na tua presença. Eu peço em nome de Jesus que os inimigos que se levantam sejam freados pelo poder do teu Espírito Santo. Nos dê o entendimento de perseverar, de continuar orando, de continuar fazendo a tua vontade. Que no nome de Jesus sejamos, ó Deus, firmados na rocha, firmados na tua presença. Quando muitas vezes temos andado, Deus, de lá para cá, sem nos aperceber. Que teu Espírito Santo nos ajude a caminhar. Em nome de Jesus, que meu irmão, que a minha irmã, não desanime, Senhor, não deixa ninguém desanimar, Senhor. Eu peço que teu Espírito Santo encoraje a vida do meu irmão. Que ele não fique baseado nos problemas, nas dificuldades, mas que ele possa olhar para as promessas, para aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele. Em nome de Jesus, que esta vida seja edificada no Senhor, que esta família seja cheia do teu Espírito Santo e da tua presença. Nos ajude, Senhor, a andar na tua presença como o Senhor quer que andemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.